Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje cá estou eu para dar nossa aulinha em São Paulo com muito frio, 8 horas da manhã, 11 graus, mas isso não vai impedir da gente falar sobre um tema bem quente, tá? Bom, hoje a minha aula é sobre Giovanni Boccaccio, o autor de Decameron, que eu vou falar sobre essa obra. Mas antes de eu falar dele, eu já comentei sobre Giovanni Boccaccio, falei que ele, quando Dante escreveu a Divina Comédia, ele deu o nome de comédia. E Giovanni Boccaccio, um grande estudioso da obra, ele ficou tão maravilhado com a obra de Dante que ele deu o nome de Divina Comédia. Então, o Divina foi acrescentado ao título por Giovanni Boccaccio. Tá? O Giovanni Boccaccio nasceu em 1313 e vai falecer em 1375. Quando Dante faleceu, o Giovanni Boccaccio tinha 8 anos, também em Florença, tá? Bom, mas antes de eu falar de Decameron, de Boccaccio, eu vou falar do século XIV. Todos os professores de história, né, quando dão a Idade Média, quando falam de certos acontecimentos importantes desse período, eles têm que parar para falar sobre o século XIV. O século XIV foi um século, o século XIV, todo mundo sabe, vai de 1301 a 1400. Foi um século de grandes desastres naturais e políticos, de grandes calamidades, de muitas mortes. Bom, por vários motivos. Século XIV, acho que da história, tirando, logicamente, as guerras mundiais, mas o século XIV, né, foi assim um século que teve muitos acontecimentos drásticos para a humanidade. Por exemplo, a peste negra. A peste negra ocorreu no século XIV. Acredita-se que morreram entre 75 a 200 milhões de pessoas entre a Europa e a Ásia. 1/3 da população europeia faleceu. Foi uma pandemia terrível, que eu vou falar que o livro Decameron, né, fala sobre o assunto principal, o objetivo do Decameron é falar sobre essa peste negra, essa pandemia. Essa pandemia depois se viu que foi ocasionada pelas pulgas dos ratos infectados, ou também de roedores silvestres infectados, tá? Que vieram com os navios do Oriente, né? Quando traziam a Rota da Seda, traziam os produtos do Oriente e vinham nos porões dos navios que chegavam a Veneza e Gênova, tá? E aí, chegando na Europa, esses navios com esses ratos infectados, com essas pulgas infectadas, encontraram precárias condições de higiene e precárias habitações. Então, a peste negra, essas pulgas, né, infectadas, elas conseguiram um habitat, né, muito bom para elas, e a doença disseminou com muita rapidez, tá? Então, a peste negra foi terrível no século XIV. Outra coisa, a Guerra dos 100 Anos. Houve uma guerra que durou 100 anos, começou no século XIV, vai terminar só no século XV, entre a França e a Inglaterra, pelo trono francês. Imagine uma guerra que demora 100 anos. O que vai ocasionar? Peste negra e a Guerra dos 100 Anos. Bom, tanto a peste negra como a Guerra dos 100 Anos, tá, vai fazer que aconteça o quê? Fome, diminuição da produção agrícola, falta de alimentos. Então vai haver também, além da peste negra, além da Guerra dos 100 Anos, uma guerra que foi denominada Guerra dos Camponeses, tá? Na Idade Média, o sistema era feudal, né? As terras eram dos senhores feudais e os servos eram os camponeses que trabalhavam nessas terras, né? E recebiam, né, o direito de trabalhar nessas terras, mas tinham que dar obrigações para os seus senhores feudais. Então, eram tipo impostos, né? Então, houve
né, além de muitos camponeses terem morrido com a peste negra, tá? Além disso, os senhores feudais aumentaram os impostos, as obrigações para os servos, para os camponeses. Então, houve uma grande revolta dos camponeses, né? Que, segundo as fontes, morreram 20 mil nessa revolta na Europa, tá? Além dos que morreram na peste negra. Então, olha, peste negra, Guerra dos 100 Anos, Guerra dos Camponeses. E depois, a grande fome, que começou também a ocasionar, tudo está misturado. A guerra, a peste negra, Guerra dos Camponeses. Mas a grande fome também teve outra causa, além de todas essas três que eu falei. Houve anos de chuvas assim, acima do normal, tá? Com chuvas e frio acima do normal, durante alguns anos. Então, os grãos não germinavam, não existia ração para o gado. O sal, que era a única maneira de preservar a carne, naquela época não tinha geladeira, então o que conservava as carnes era o sal. Quando os portugueses, espanhóis enfrentaram o Oceano Atlântico, ficavam às vezes meses no mar, eles levavam carnes salgada, porque o sal era o que conservava os alimentos. E o sal, pelas chuvas incessantes, era difícil de se obter, porque a água não evaporava nesse tempo tão úmido. Então, tudo isso fez com que a expectativa de vida do século XIV fosse muito baixa. Na Idade Média, a expectativa de vida é abaixo de 30 anos, mas nesse período dessas calamidades, tanto naturais como políticas, teve épocas que a expectativa de vida não chegava a 18 anos. Então, é nesse contexto, né, que o Giovanni Boccaccio escreveu um livro, mas dando foco à peste negra, que se chamou Decameron. Esse Decameron de Giovanni Boccaccio é a obra, primeiro, é uma obra que rompe com a moral medieval. Qual era a moral medieval? Amor espiritual, amor platônico, amor divino. Ele rompe com essa moral. E que moral vai surgir? Uma moral baseada nos valores terrenos, as traições, luxúria, sexo, adultério, a realidade. Então, ele é considerado, o Boccaccio, como humanista, porque ele se focalizou o homem, deu valor ao homem, por isso que é humanista, valorizou o homem, e também realista. Ele foi considerado a primeira obra do realismo, porque nessa obra ele mostra a realidade, deixou aquele amor espiritual, amor platônico, aquela moral divina, mostrou a realidade. Bom, quem foi Boccaccio? Giovanni Boccaccio. O pai dele era mercador e rico, tá? Mas ele sempre mostrou grande talento literário, apesar que teve vários cargos, né, importantes durante a sua vida, o Boccaccio. Teve cargos diplomáticos importantes, foi tesoureiro comunal, foi fiscal de mercadores, teve vários cargos, mas a loucura dele, o talento dele era literário, escreveu várias obras. Bom, não casou, mas teve 3 filhos, tá? E ele, como eu falei, ele era apaixonado por Dante Alighieri, pela obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia. E nos últimos 2 anos da vida dele, ele morreu com 61 anos para 62 anos. 62. Tem fontes que falam 61, tem fontes que falam 62. Estava quase completando 62 anos quando faleceu. 2 anos antes, em 1373, como ele era considerado o maior estudioso e entendedor da Divina Comédia, ele recebeu do governante uma proposta para ele fazer leituras públicas sobre
sobre a Divina Comédia. O que seriam leituras públicas? Palestras, né? Hoje quem faz palestra vai para a televisão, grava, mas naquela época era uma praça pública. Então ele foi contratado para receber, para ganhar, para fazer leituras públicas sobre a Divina Comédia. Ele chegou a fazer, em 2 anos, 65 leituras públicas sobre Decameron, sobre a Divina Comédia, tá? Bom, depois de 2 anos, ele ficou muito doente e morreu, tá? Bom, então, agora vamos 20 anos antes dele morrer. 20 anos antes dele morrer, veio a peste negra, tá? Aí ele escreveu um livro que é o maior registro que se tem da peste negra, porque ele viveu, ele foi um contemporâneo da peste negra. Ele viveu, ele viu as reações, os sintomas, a manifestação da doença. Então, o livro dele é realmente um registro importantíssimo da peste negra, tá? Além disso, além do registro da peste negra, ele também tem 100 histórias contadas por 10 jovens que fugiram do epicentro da peste, que era a Florença, e esses 10 jovens, 7 moças e 3 rapazes da classe nobre, de entre 18 e 28 anos, jovens e lindos e nobres, eles fugindo da peste negra, do epicentro da peste negra de Florença, foram para uma vila do interior fazer uma quarentena, tá? Ficarem como nós estamos fazendo agora, estamos em quarentena. E para passar o tempo, né? Cada dia um contava uma história. Então, cada dia havia 10 histórias. No final de 10 dias, 100 histórias. Então, esse livro de Decameron vem de Deca, 10. Emeron, jornadas, 10 jornadas. Então, esse livro, Decameron, que é considerado uma obra, hoje em dia, acho que até está vendendo de novo por causa da nossa pandemia, esse Decameron, além de ser o registro da peste negra, ainda mostra essas 100 histórias desses jovens, né, para passar o tempo. Por isso que essas histórias são histórias, muitas delas saídas da oralidade, por exemplo, histórias que eles ouviram os avós falarem, os pais falarem. Então, cada um tinha todo dia tinha uma missão. Hoje eu vou contar uma história, os 10 cada um vai contar uma história. Tá? No final dos 10 dias, cada um tinha contado 10 histórias. Histórias que, falando sobre sexo, adultério, amor carnal, histórias que, sem filtros da igreja, tá? Mas depois a gente vai falar dessas 100 histórias, desses contos. Primeiro vou falar sobre os registros da peste negra. No livro dele, logicamente esse livro foi escrito depois que acabou a peste, né? Ele escreveu depois que acabou a peste. Depois que acabou o surto, quer dizer, o surto ainda vai demorar muito tempo, mas depois que acabou o pior, ele começou a escrever esse livro. Então ele fala o seguinte: as manifestações da doença. Ele fala: sangue no nariz. Se a pessoa começasse a sair sangue no nariz, já sabia que era a morte certa. Segunda manifestação ou sintoma: nascia nas axilas e nas virilhas caroços, que o povo chamava de bubões. Por isso que depois, mais tarde, recebeu o nome de peste bubônica, por causa dos bubões, os caroços que nasciam nas axilas e nas virilhas. Depois, manchas na pele, por isso que tem nome de peste negra. Então, essas eram as manifestações. Aí ele fala dos cadáveres jogados nas ruas porque não tinha onde enterrar. Que foi assim, bom, só foram 200, sabe o que é 200 milhões? Praticamente a população do Brasil inteira, tá? Bom, nesse livro, além desses registros da peste negra, em loco, né, que ele viveu e vivenciou,
ele também critica duas instituições. A crítica à medicina, que ele diz que a medicina se mostrou incompetente, não tinha cura. Ele até fala, nem a medicina se mostrou competente, nem as mesinhas com Z. Mesinha é remédios caseiros, que um falava, outro falava, nem isso adiantou. Aí ele fala, outra crítica à igreja. Por que ele critica a igreja? Pelo terror e medo que incute na população. Então, ele fala assim, ele não critica o cristianismo, ele não critica a religião, ele critica a instituição igreja, que diz que, em vez de tornar leve a vida das pessoas, ele colocava terror e medo, através de penitências, sacrifícios, martírios, abstinência sexual. Então ele mostrava esses exageros, tá? Então a crítica deles era a medicina e a reação e a igreja. Agora, outro registro do livro dele, qual era a reação das pessoas frente à doença? Quando via alguém saindo sangue pelo nariz, quando via alguém com bubões na axila, qual era a reação das pessoas? Tinha 3 tipos de reações. A primeira, bom, vou morrer mesmo, meu vizinho morreu, meu pai morreu, vou morrer mesmo. Então esse grupo se entregava à luxúria desenfreada, a bebidas, a prazeres. Era a reação desse grupo de pessoas. Outro grupo, recolhiam-se nas igrejas para rezarem, vagavam pelos campos rezando, pedindo a Deus, faziam esses tais sacrifícios, martírios, abstinência sexual, penitência, sacrifícios, tá? Para acabar com essa pandemia. E o terceiro grupo era uma alternância dos dois. Tinha grupos que entravam na luxúria, nos prazeres, depois entravam nas rezas, depois voltavam. Então foi muito tempo. Então essa era a reação das pessoas segundo Boccaccio, tá? Agora, depois que ele fala todos esses registros, ele fala um grupo de 10 jovens, 7 moças e 3 rapazes, fugindo da pandemia, fugindo do epicentro lá de Florença, foram para uma vila, uma igreja lá abandonada e ficaram lá, ou uma vila ou um castelo, né? Tem várias traduções, que eles ficaram lá para fugir, para deixar de ver tanta morte, tanta desgraça. E como eu falei, cada um falava uma história, tá? Bom, essas histórias, como eu falei, o livro dele todo foi também escrito em dialeto toscano, igual da Divina Comédia, tá? E essas histórias que ele coloca, que rompe com a moral que eu acabei de falar, com a moral medieval, são lições de vida, histórias engraçadas, piadas, tradições orais locais, já falei, contos eróticos, contos trágicos. Então os jovens, eram 3 rapazes e 7 moças, inclusive os 3 rapazes eram namorados de 3 moças. Eles saiu verniz, né? Deixaram para trás a hipocrisia que existia. Então eles colocaram e riam e se divertiam com esses contos. Foram registros de valores terrenos. Eu vou contar só dois contos, assim, um resumo de 2 contos. São 100, né? Eu vou contar só os 2. O primeiro dia. Existia um homem, o primeiro conto, tá? Existia um homem que chamava-se Apeleto de Borgonha. Esse homem, segundo a história, né, esse conto, que uma jovem falou, né, no primeiro dia, era ladrão, salafrário, perverso, bêbado, mentiroso, corrupto, não tinha nenhuma coisa boa para falar dele. Ele era a pior pessoa que se podia conhecer. Apeleto de Borgonha. Um dia esse Apeleto viajou, foi para outra cidade, outro lugarejo, que ninguém o conhecia, e adoeceu. Aí adoeceu e
2 irmãos que passavam ali, viram ele doente, passando mal, levaram para casa dele. E eles viram que ele estava à morte, que ele ia morrer. Então os irmãos chamaram o padre para dar a extrema-unção e ele se confessar. Esse homem, esse Apeleto, nunca tinha se confessado. Aí o que ele fez? Na hora de morrer, né? Se confessou e falou maravilhas dele. Falou só coisas boas dele, bondades, ajuda ao próximo, fez tanta coisa boa que ele contou dele antes de morrer, tanta coisa boa, que o padre saiu de lá tão encantado com a história daquele Apeleto, que o enterrou no convento e mandou santificá-lo. Então ele virou Santo Apeleto. Esse é o primeiro conto. Então as pessoas, né, quer dizer, para mostrar que as aparências enganam, tá? Para mostrar que às vezes um santo não é nada de santo. Às vezes aquilo que é sério, que é um corrupto, mas não parece, mas é. Isso é para mostrar a hipocrisia que existia, o verniz. Outro conto foi no segundo dia e é a 7ª história. Segundo dia. Gente, se vocês quiserem ver todos esses resumos, essas histórias, vocês tem um livro que agora está vendendo até pela internet. É o seguinte, o segundo dia, a 7ª história. O sultão da Babilônia tinha uma filha e ele mandou essa filha viajar para o reino de Garbo para conhecer o futuro marido, para casar com ele, para conhecer o futuro marido. Então, ele mandou a filha com séquito, né, para um reino bem distante, para ela conhecer o marido e casar com esse marido, tá? Com esse noivo, esse homem, esse rei de Garbo, para conhecê-lo e casar com ele. Só que ela demora 4 anos para chegar nesse reino, tá? Vai parando aqui, vai parando ali, se perde aqui. E durante esses 4 anos, essa filha do rei, do sultão da Babilônia, ela dorme com 9 homens. E nesses 4 anos, com esses 9 homens, ela tem 10 mil relações sexuais. Até que, enfim, chega no reino de Garbo e conhece o futuro marido. E aí há o casamento. E ela, né, se apresenta como virgem e casa como virgem, mesmo tendo 10 mil casos, né, com 9 homens. Ela casa como virgem com esse rei e ele acreditou na virgindade dela, tá? Então, outro conto de outra jovem que contou, eles riram, acharam graça. Vocês estão reparando que são histórias para realmente mostrar a hipocrisia que existia, tá? Então, essas histórias são assim. Mostram adultério, mentira, tá? Trágicas, alegres, tá? E vou ficar por aqui, mas antes de terminar o Decameron, né? Que é um livro realmente que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo, né? Uma frase de Boccaccio. Presta atenção para terminar a aula. Ele dizia o seguinte: as riquezas pintam o homem. As riquezas pintam o homem com suas cores. E essas cores cobrem o homem, cobrem seus defeitos, todos os seus defeitos, tanto do corpo quanto da alma. Então a riqueza cobre o homem, tá? Com suas cores e escondem tanto os defeitos do corpo quanto os defeitos da alma. Então, vou ficar por aqui. Espero que vocês gostem, né? É uma história triste, né? Mas se fosse em outra época, a gente nem entenderia tanto. Mas agora está na nossa pele, né? O que é uma pandemia, o que é uma quarentena. Beijos!